gente nasceu para fazer, então tem que ser na prática, né? Sabe uma coisa que mexeu muito comigo? A gente está lendo na liderança, até o Wesley está lendo com a gente, um livro chamado Vocação Perigosa, Paul Tripp, sobre o ministério pastoral. Assim, fantástico, né? Assustador, assim, a gente está sendo espremido. E uma frasinha assim que ele falou é sobre qual é o pregador que eu mais ouço. Você pergunta, qual é o pregador que eu mais ouço? Ele fala, é você mesmo. Você o dia inteiro está pregando para você. E aí ele começou a confrontar se realmente você prega o evangelho para você. Uau. Entendeu? Então, será que eu mesmo não sou um legalista dentro de mim? Uau. Ou eu mesmo Forte. não sou um libertino dentro de mim? Então, eu fico falando o evangelho para mim o dia inteiro. Entendeu? E sabe, e é muito louco isso, porque às vezes a gente está assim, heresia aquilo ali. Heresia aquilo ali. Só que a gente não para e fala, cara, eu tô pensando uma heresia aqui. Eu tô pensando uma mentira. Cisco no olho do outro é fácil de ver. Exato, cara. E aí eu comecei a pensar nisso, tipo assim, qual é a pregação que eu prego para mim o dia inteiro? Entendeu? Ela tá alinhada, é verdade o que eu penso a respeito de mim, para começar, né? Para depois de pensar até, e aí voltando no que você falou, né, de olhar para o outro, né? Porque essa parada tem mexido muito comigo, isso que você falou. Nós já somos. E até eu estou tentando mudar esse linguajar. Por exemplo, eu fico pensando assim, poxa, quem eu quero me tornar o ano que vem? 2022, ou talvez você está assistindo já é 2022. Quem eu quero me tornar em 2022, né? Mas não sei se essa é a melhor frase. Eu estou começando a entender que a melhor frase seria o que eu quero manifestar daquilo que eu já sou. Né? Porque se você pensar numa semente de laranja, ela né? Ela é em potencial uma árvore, e na verdade ela era em potencial uma floresta. Né? Ela só não manifestou, né? Porque aí ela tem que morrer, tem que ser regada, tem não sei o quê, mas já é. Então ela não vira, né? Ela não se torna, né? Ela só manifesta. Então eu tô começando a pensar nisso, tipo, e aí esse olhar, né? Se olhar para alguém e falar, já é. Não manifestou ainda, né? Não dá para ver, mas já é. E aí, tipo, o que a gente precisa fazer para isso manifestar, né? Que legal. Esse ano, no meu canal do YouTube, a gente fez uma série sobre as parábolas de Jesus. Tem sido muito legal esse papo, assim, cara, do que Jesus explicando um reino que a gente não entende, numa linguagem que a gente entende. Nem algo que é tão recorrente, é essa natureza do reino de crescimento. Né? O reino é como semente, o reino é como fermento. Usa isso, né? E é tão interessante que às vezes a gente fica tão... Né, qual que é o segredo do crescimento e tal? Mas é algo que Deus já deu. E tudo que a gente precisa fazer é cuidar do ambiente, né? Ter certeza que tem água vindo, né? De que o ambiente não está perigoso para o crescimento da semente. Né? É muito interessante isso. Essa é a natureza do reino. As parábolas são todas sobre isso. Assim, tipo, toda vez que Jesus está falando dessa questão, né, de crescimento, tanto interno como externo, é algo que acontece, né? Naturalmente, foi feito para ser desse jeito. E tem coisas que podem impedir. A gente vê na parábola do semeador, né? E a gente vê as aves de rapina. Normalmente o crente é bem rápido para, né? As aves de rapina, né? Não pode deixar os demônios chegar, né? Bem supersticioso, roubar às vezes semente. quase. Só que tão perigoso como as aves de rapina são as distrações e o amor pelas riquezas. Então, a gente está sempre procurando o segredo do crescimento, mas é engraçado que tudo que a gente precisa, Deus já nos deu. É como se, né, o Senhor chegasse, batesse na sua porta, né? Ó, aqui, Douglas, tá aqui a chave do carro. O carro está na garagem, né? Aqui está um cartão de crédito no meu nome. Você só precisa manter abastecido e usa, né? E ele te dá a missão para usar assim. E muitas vezes a gente está lá, nossa Senhor, a gasolina. Nossa, eu queria tanto dar esse carro hoje. Ter que ir no posto. Vou ir no posto e tal. Mas é muito interessante. Essa é a natureza do reino. Então, muitas vezes, é engraçado que é quase infantil, mas o verdadeiro segredo é simplesmente não deixar de fazer o seu devocional. Continuar tendo tempo em oração com o Senhor, discipulado. É simples, a natureza é o crescimento. Né? Às vezes a gente preocupa muito no crescimento, mas não na saúde espiritual. Mas se algo é saudável espiritualmente, né? É crescimento. É doido você falando, porque olhando para isso, seria mais... O nosso trabalho seria mais tirar impedimentos do que fazer crescer. A gente não faz quase crescer. Não atrapalhar, né? Exato, né? Porque você pensar, eu plantei a semente, coloquei lá. Tipo assim, o que eu faço para ela crescer? A terra e a semente vão dar conta. Agora eu preciso começar a tirar impedimentos, né? Exato. Então a gente fala, não Até vamos porque deixar a Bíblia nada diz atrapalhar. que a terra produz o fruto por si só. Então a nossa função é essa, né? De não impedir, não atrapalhar
e de deixar o reino ter a natureza que ele tem. É muito interessante Cara, isso. que doido.